Bom dia, eu sou Domitila Pereira Blanco Vieira, R1 do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped do Brasil, Centro do Coração da Criança, no HCM Funfarm. O tema de hoje do clube do artigo é sobre o impacto da hepatopatia em pacientes pediátricos após a cirurgia de cardiopatias complexas. Então, é sabido que os defeitos de doenças cardíacas congênitas, eles são os defeitos congênitos mais comuns. E com o advento das novas melhorias de técnicas cirúrgicas, híbridas, abordagens com catéteres e os avanços na gestão de terapia intensiva desse grupo de pacientes, hoje se notou que a quantidade de crianças que chegam na fase adulta e convivem com a cardiopatia congênita vem excedendo o número dessas crianças com esses defeitos. Então, é muito bem sabido e descrito na literatura em relação à morbimortalidade pós-operatória relacionada ao baixo débito cardíaco, relacionada ao CIS após a circulação extracorpórea, muito também descrito o comprometimento neurológico, retardo mental e as disfunções de órgão, como, por exemplo, disfunção renal. Mas em relação ao fígado, as complicações perioperatórias, elas estão relacionadas tanto no pós-operatório de forma aguda quanto crônicas. E esses mecanismos que levam a essas complicações, eles são multifatoriais, principalmente resultando da congestão venosa central, pelo baixo débito cardíaco, que leva à hipoxemia e posterior isquemia do tecido hepático. O fator como colangite esclerosante secundária, ele é muito bem descrito e relatado em pacientes que sofreram queimaduras extensas e politraumas, mas atualmente a literatura vem encontrando e relatando a colangite esclerosante secundária em cirurgias cardiotorácicas de pacientes também com um tempo prolongado de internação na UTI. E os mecanismos fisiopatológicos da colangite esclerosante secundária, eles estão relacionados ao baixo débito cardíaco que esses pacientes são submetidos por tempo prolongado, que leva à isquemia do epitélio biliar, principalmente, e o epitélio biliar ele é muito mais suscetível à isquemia do que os hepatócitos. Então, o objetivo desse estudo, em visão desses pacientes que estão vivendo por mais tempo, na fase adulta com os defeitos cardíacos congênitos, foi descrever pacientes que desenvolveram disfunção hepática severa, e ele denominou isso de hepatopatia cardíaca, no pós-operatório de cardiopatias congênitas complexas, e identificar fatores associados que podem promover disfunção hepática no pós-operatório. Bom, em relação ao método de pacientes, os autores obedeceram à declaração de Helsinki. O Comitê de Ética Local dispensou a aprovação pelo caráter do estudo retrospectivo, foi submetido à Associação Médica de Hamburgo, na Alemanha. Nenhum dos autores recebeu financiamento e não houve declaração de conflitos de interesse. Em relação à população de estudo, nesse serviço, eles relataram que são operados cerca de 280 pacientes por ano. Então, eles pegaram essa população em um período compreendido entre 2011 e 2019. Se formos observar, dá em torno de 8 anos e multiplicando 280 por 8 dá bem mais que 2.000 pacientes, né, nessa população. E dessa população, eles dividiram em dois grupos. O grupo caso, que ele foi constituído por 20 pacientes com hepatopatia cardíaca, e o grupo controle, constituído por 30 pacientes que não desenvolveu hepatopatia cardíaca, que ele chamou de grupo de NHP. Esses pacientes eles foram agrupados com condição de defeito anatômico e fisiopatológico similar. Então, qual a definição de hepatopatia cardíaca? A hepatopatia cardíaca ela é uma colestase persistente no pós-operatório, com elevação de parâmetros laboratoriais específicos da colestase, como a bilirrubina e a gama-GT.
além de síntese hepática prejudicada, percebida pela redução de albumina e de fatores de coagulação, com ou sem alterações ultrassonográficas e histopatológicas do fígado, observados durante o pós-operatório desses pacientes. Então, essa foi a definição atribuída ao termo hepatopatia cardíaca. Eles analisaram vários fatores que poderiam levar a hepatopatia a desenvolver fatores de risco a desenvolver hepatopatia cardíaca. Dentre esses fatores, eles foi enumerado por mais de 20 fatores de risco e eles atribuíram definições a esses fatores. Por exemplo, os defeitos cardíacos, eles foram definidos de acordo com a classificação de Moisen-Adams. Risco cirúrgico, ele foi definido de acordo com o SCOR, proposto pela Sociedade Europeia de Cirurgia Cardiotorácica, e eles categorizaram de 1 a 5. Disfunção do ventrículo direito foi definido pelo TAPSE, realizado o ecocardiograma seriado por 7 dias nesses pacientes, categorizado de 0 a 3, 0 como não apresenta disfunção e 3 com disfunção de ventrículo direito grave. Disfunção do ventrículo esquerdo, igualmente, foi definida como MAPSE, categorizado de 0 a 3, 0 sem disfunção e 3 com disfunção grave. Também avaliaram hipotensão no pós-operatório, definiram a hipotensão de acordo com o Z-score, de 0 a 3. Uso de inotrópicos, como epinefrina, noramilrinone, em infusão contínua durante 24 horas no pós-operatório. Transfusões que esses pacientes receberam durante o tempo de permanência na UTI. As complicações relacionadas ao procedimento. Foram descritas várias complicações, como arritmia, esquilotórax, derrame pleural, paralisia diafragmática, trombose. As reintervenções não programadas, que são as necessidades de abordagem cirúrgica, decorrente do tratamento de defeito anatômico residual após o procedimento índice. Infecção no pós-operatório, ele definiu como deterioração clínica associada a parâmetros laboratoriais, que mostrou pelo PCR, leucocitose, alteração da procalcitonina, culturas positivas e a necessidade de ampliar o espectro de antibiótico terapia nesses pacientes, uso de nutrição parenteral como suplemento dominante intravenoso de nutrientes utilizado por mais de 24 horas no pós-operatório. Os parâmetros para função cardíaca e perfusão, eles foram definidos como, laboratorialmente, como o ProBNP, a troponina, saturação venosa central e o lactato pós-operatório. E os parâmetros de síntese hepática foi gama-GT, albumina, a razão INR, troponina, TTP. Parâmetros de disfunção hepática, ele atribuiu TGO, TGP. Parâmetros laboratoriais, que refletiram a colestase, foi a gama-GT, a bilirrubina, e os parâmetros laboratoriais de função renal foi a creatinina. Ele também fez ultrassonografia hepática nos pacientes que desenvolveram colestase, e a biópsia hepática foi realizada nos pacientes com quadro de colestase crônica no pós-operatório que evoluíram com a necessidade de transplante hepático. Esses valores, esses parâmetros laboratoriais, eles foram analisados nos seus valores basais, né, no pré-operatório, e acompanhados em relação aos valores mínimos e máximos quando eles se elevaram no pós-operatório. Foi avaliada a tendência de normalização desses valores entre o tempo de início do evento, no pré-operatório, até o retorno de seus parâmetros basais, sem necessidade de correção. Por exemplo, quando a albumina estava depletada, eles avaliaram antes desse paciente receber a correção de albumina. Bom, em relação à análise de dados, os dados demográficos, assim como pré, intra e pós-operatórios obtidos, foram analisados para cada paciente. Foram utilizadas variáveis categóricas, apresentado de forma quantitativa e suas porcentagens, analisadas pelo teste Q-quadrado. Foram utilizadas variáveis contínuas, média e desvio padrão, analisados com o teste T para amostras independentes. Foi realizada regressão logística
para determinar fatores de risco potenciais indicativos do desenvolvimento de hepatopatia cardíaca no pós-operatório. Foi utilizada análise bivariadas e multivariadas para calcular o odds ratio em intervalos de confiança de 95%. E o Kaplan-Meier foi testado quanto à significância com testes de classificação de log, para comparação do tempo de normalização daqueles parâmetros laboratoriais mencionados entre os grupos com hepatopatia, HP, e com que não desenvolveram hepatopatia, NHP. Os resultados considerados significantes quando P foi menor que 0,05, e as análises estatísticas elas foram realizadas utilizando o SPSS com a versão 26 da IBM e o R-Version 402. Bom, em relação ao resultado, nós temos na tabela 1 a descrição dos dados demográficos perioperatórios, de todos aqueles fatores mencionados previamente, e com relevância foi observado a idade no momento da cirurgia desses pacientes, com P de 0,03. Nessa tabela, a gente pode também observar que houve relevância em relação às disfunções do ventrículo direito, né? Disfunções severas, com P menor que 0,01. A relevância também em relação aos parâmetros de perfusão cardíaca, como a saturação venosa de oxigênio no pós-operatório e a alteração de lactato no pós-operatório, com P menor que 0,02 e 0,05, respectivamente. Além de encontrado em termos dos fatores relacionados ao procedimento, as complicações relacionadas ao procedimento, nós podemos observar a presença de arritmias, com P menor que 0,03 nos grupos que desenvolveram a hepatopatia, a necessidade de reintervenção, a infecção pós-operatória e o uso de NPP, os grupos que desenvolveram hepatopatia estatisticamente relevante. Em relação a esses fatores, na tabela 2, que ele fez análise bivariada de fatores associados, eu destaquei aqui os fatores que ele menciona mais à frente no estudo, como disfunção do ventrículo direito, disfunção do ventrículo esquerdo, a hipotensão no pós-operatório, a oxigenação venosa central e o aumento de lactato, mostrando que o maior risco associado desses achados, dessas variáveis, para desenvolver disfunção hepática, quando comparado com os grupos que não desenvolveram. Bom, a tabela 3, então, ela faz um estudo de todos aqueles fatores, mais de 20 fatores da tabela 1, e ele encontra a maior associação desses fatores em relação ao tempo de cirurgia, à idade do paciente no momento da cirurgia, a disfunção do ventrículo direito, o aumento do lactato no pós-operatório e a necessidade de reintervenção, de reabordagem, mais associados com risco de desenvolver hepatopatia. A tabela 4, ela vai mostrar as alterações dos parâmetros de função cardíaca e hepática. Então, na primeira coluna aqui, o BNP, ele estabeleceu um valor de normalidade no BNP e mostrou essa alteração no pré-operatório, o valor, e a alteração dele no pós-operatório. Então, o BNP com P menor que 0,04. Também podemos destacar o INR relacionando, refletindo a síntese hepática, alteração no pré e no pós-operatório desses pacientes com relevância. A bilirrubina, destacando o valor normal aqui, a alteração dela no pré e no pós-operatório, e a gama-GT. Então, são os parâmetros laboratoriais que refletem a síntese hepática e os níveis de colestases. Bom, então, a análise de tendência de normalização laboratorial,
ele destacou os parâmetros laboratoriais relacionados à perfusão, à função cardíaca, como BNP e troponina. Lá no início da descrição do estudo, ele relatou que ele fez essa análise utilizando a curva de Kaplan-Meier, mas nós vimos que esse gráfico ele não é verdadeiro. Aqui no BNP, essa linha preta, ela reflete o valor basal do ProBNP. A linha vermelha são os grupos hepatopatas que desenvolveram a hepatopatia cardíaca, e a linha verde é o grupo que não desenvolveu a hepatopatia cardíaca. E ela mostra o tempo que leva para esses valores se normalizarem. Tá? Então, aqui em relação à troponina, do grupo com hepatopatia e do grupo sem hepatopatia, o tempo que leva para esses valores se normalizarem. Mostrou em relação à creatinina, do grupo com hepatopatia e o sem hepatopatia. A creatina, ela reduz mais rapidamente em relação aos demais parâmetros laboratoriais. Os parâmetros que refletem a síntese hepática, como o GT e o INR. A albumina e a bilirrubina, parâmetros que que descrevem a síntese hepática, né, o tempo maior que eles levam para se normalizar em relação ao grupo controle. E a gama-GT e as enzimas hepáticas, como TGO e TGP. Bom, além disso, eles observaram a alteração histopatológica desses pacientes. Por exemplo, no grupo com hepatopatia, os 20 pacientes, desses 20 pacientes, 100% fizeram ultrassonografia hepática e foram observados em todos eles alteração no parênquima hepático. Desses 20 pacientes, 10 foram submetidos à biópsia hepática, que descreveram cirrose severa, né? Desses 10, 2 apresentaram cirrose, 20% apresentaram necrose centrotubular, 40% apresentaram achados de colangite esclerosante secundária. Então, essa gravura, ela mostra as diferentes apresentações da alteração histopatológica, como a cirrose, a necrose centrolobular e a colangite esclerosante secundária, que foram encontradas em todos esses pacientes. E o que esses autores trouxeram para ser discutido e observado no artigo? Que o impacto da hepatopatia após as cirurgias de cardiopatias complexas, ele é muito preocupante, no sentido de que 45% dos pacientes com cardiopatia congênita no pós-operatório que apresentaram a disfunção hepática, eles foram a óbito. 30% passaram por transplante hepático. E 15% desses pacientes evoluíram no futuro com a necessidade de transplante hepático. Então, mostrando como essa entidade ela deve ser bem mais estudada e abordada. No segmento do pós-operatório, a disfunção orgânica ela é amplamente conhecida, né, em relação à função renal, em relação à disfunção neurológica desses pacientes, mas a hepatopatia progressiva ela é deixada um pouco de lado. Não se teve tantos relatos da evolução dessa entidade nesses pacientes submetidos à cirurgia. A hiperbilirrubinemia e o aumento das transaminases, eles relatam como fatores de risco para complicações hepáticas. No presente estudo, por exemplo, eles observaram esse risco com o aumento do lactato, com a baixa saturação venosa central e a disfunção do ventrículo direito. Todos eles foram fatores de riscos independentes da hepatopatia cardíaca, observados nesse estudo. E eles destacaram o aumento do lactato como marcador importante para a hepatopatia, uma vez que o fígado ele contribui com cerca de 60% de seu metabolismo. Então, o estudo ele mostrou a tendência de hepatopatias de pacientes com disfunção do ventrículo direito, especialmente os pacientes
submetidos ao Fontan, mas esses pacientes, eles são muito bem descritos e a hepatopatia desses pacientes, ela é muito bem analisada na literatura. E ele mostra também que o subtipo de defeito de cardiopatia, ela vai influenciar, é um fator de risco para hepatopatias nesses pacientes. É sabido também que a pressão venosa da veia cava inferior elevada, ela vai levar à dilatação dos sinusoides hepáticos, que provoca alteração na arquitetura de células satélites, e isso, alguns autores descrevem como hepatopatia congestiva, que cursa com uma reação fibrótica desse tecido. Outros autores relacionam o termo hepatopatia congestiva também a um acúmulo crônico de lesão hepática associada à congestão venosa hepática. Alguns autores, eles diferem os achados histopatológicos relacionando o termo hepatopatia hipóxica ou isquêmica, já ocasionada pela insuficiência cardíaca esquerda. E, nesses casos, o tipo patológico ele é um pouco diferente, como necrose centrolobular, dilatação sinusodal e graus variáveis de fibrose. E todas essas alterações elas foram encontradas nos pacientes do presente estudo, indicando alterações histopatológicas relacionadas tanto à insuficiência cardíaca direita quanto à esquerda. Além disso, o tempo prolongado de normalização daqueles marcadores dos parâmetros laboratoriais, como a gama-GT, a bilirrubina, as transaminases, TTP, eles também foram associados ao maior risco de hepatopatia cardíaca. Bom, a colangite esclerosante secundária, ela foi uma entidade histopatológica descrita em pacientes com obstrução biliar crônica, descrita na literatura por alguns outros autores. E nesse estudo, eles foram identificados em 3 indivíduos do grupo caso. Os presentes dados também, eles mostraram maior risco de infecção desses pacientes no pós-operatório, em pacientes com hepatopatia, porém eles não estimularam uma relação de causa e efeito. Os autores também observaram que o caráter retrospectivo, um número limitado de casos e o fato de o estudo ser realizado em um único centro tornaram os achados menos robustos, além de uma grande heterogeneidade nas amostras, o que dificultou esses autores a fazer associações diretas com o grupo controle. Então, os autores puderam concluir que a hepatopatia é um problema amplamente esquecido após a cirurgia de doenças cardíacas congênitas, com necessidade de ser discutido, e os dados indicam uma gênese multifatorial relacionada à disfunção cardíaca severa de VD no pós-operatório com congestão hepática e biliar associado ao baixo débito cardíaco, desenvolvendo a hepatopatia isquêmica. Todos os fatores perioperatórios descritos no estudo, como os defeitos residuais, o tempo prolongado de internação na UTI, o tempo de circulação extracorpórea que esses pacientes estão submetidos, eles vão contribuir para este problema. Então, eles frisaram de forma importante que o tempo prolongado ou a falta de normalização daqueles parâmetros laboratoriais que refletem a síntese hepática e a colestase, ele é um indicador significativo de risco eminente de hepatopatia cardíaca. Então, quando eles estão alterados ou tendem a demorar por seus parâmetros basais, eles devem ser monitorados de perto. Então, vamos à classificação dos tipos de pesquisa. Quanto à característica extrínseca, foi um estudo quantitativo. Quanto à característica do ambiente, foi laboratorial. Quanto à característica do ambiente laboratorial, quase experimental. Quanto à temporalidade desse estudo, ele foi um estudo longitudinal, de direção lógica invertida, porque ele partiu do presente, observou os efeitos e foi lá no passado buscar os fatores que desenvolveram esse evento, ao desfecho. Retrospectivo, caso e controle, de associação. E quanto à finalidade, ele foi um estudo de avaliação de prognóstico. É isso. Muito obrigada.
Bom, então é um artigo muito importante, como todos já puderam perceber, né, com grande quantidade de informações relevantes da parte clínica. Foi publicado bem recentemente, agora em 2021, numa revista também importante, que é o PLOS ONE. E eu gostaria de comentar o seguinte. Foi falado ali, passando da curva de Kaplan-Meier, né? Kaplan-Meier, Kaplan-Meier. Eu gostaria de lembrar que esse trabalho do Kaplan-Meier, ele foi publicado em 1958. Aqui é o trabalho original deles, né? Eles eram matemáticos, né? O Kaplan e o Meier são estudantes de matemática e publicaram esse trabalho para ver a evolução, geralmente, de pacientes submetidos à operação de câncer, né? Que era, a mortalidade era extremamente alta, e eles se interessaram de aplicar esse método para seguir a evolução de pacientes com câncer. Para vocês terem uma ideia da importância do Kaplan-Meier, desse trabalho, tem esse estudo feito aqui em 2018 por Staupers e Kaplan. Esse Kaplan não era parente do Kaplan original, e eles foram rever a história desse trabalho. E vejam, ele tinha sido citado em 2018 44.319 vezes. Então, ele aparece com citação 44.319 vezes na literatura. É o trabalho científico mais citado de estatística, trabalho de estatística mais citado da literatura, tá? Não tem ninguém que passe ele. Isso foi em 2018. Eu tive a curiosidade de olhar como é que está hoje. Hoje ele já está com 60.542 citações. Então, é extremamente relevante conhecer as curvas de Kaplan-Meier, né? Ela tem uma enorme aplicação. E vocês vejam aqui uma foto do Kaplan em 81 e o número de citações como foi crescendo ao longo do tempo. E ali à direita a gente vê uma tendência para baixar. Por quê? Estaria sendo menos citado? Não, não é por isso. É que ele ficou tão assim comum, digamos assim, que as pessoas falam que fizeram a curva de Kaplan-Meier, mas não citam o trabalho original, né? Então diminuiu relativamente, porque é comum isso, você falar, eu estudei o segmento com curva de Kaplan-Meier, mas não cita o trabalho original. No começo ele era sempre citado. De qualquer forma, mesmo com essa perda, né, com esse viés aí, já tem 60.000 citações. Bom, relembrando, curva de Kaplan-Meier é uma curva de livres de eventos, né? É a porcentagem livre de evento. Então, a curva de Kaplan-Meier sempre vai caindo, e quanto mais rápido cair, ou quanto mais baixo chegar, pior, né? Porque vai sobrando menos pessoas livres do evento. Então, se é livre do evento, cada vez que a curva desce um pouquinho, aconteceu um evento, né? E nesse trabalho que foi apresentado hoje, como a Domitila falou, o desenho está ao contrário. O caso bom, que é o sem hepatopatia, a curva está mais baixa, ela devia estar mais alta. Nós vamos ver por quê. Então, a regra oficial é essa. No eixo Y, é a sobrevivência, né? Survival, sobrevivência, que é a porcentagem livre do evento. No caso aqui, é uma curva para ver a sobrevivência livre do transplante. Então, vocês vejam que ao longo de 15 anos, em torno de 60%, 65% dos pacientes estavam livres do transplante, ou seja, continuavam vivos sem ter que fazer o transplante. Consequentemente, 35% a 40% tinham feito o transplante já. Entenderam? Então, a curva tem que ser sempre descendo, e quanto mais para cima ela ficar, maior a porcentagem de livres de evento. Então, é mais benigno, é mais benéfico ficar alto, tá? E demorar para cair e ficar alto.
para vocês terem uma ideia disso de ficar alta, aqui é uma experiência de 23 anos de experiência com operação de Jatene, né? Vocês vejam a curva, ó. A curva ficou lá em cima, né? Então, é a sobrevivência livre de óbito, né? Então, 15 anos depois, a sobrevivência livre de óbito era mais de 90%, tá? Isso é bom. E aqui é uma subdivisão desse artigo, era a sobrevivência livre de reintervenção. Então, ele continuava vivo, livre de algum procedimento operatório complementar. Então, sempre lá em cima é bom. Às vezes é feito um artefato, né, um artifício, digamos assim, na curva, porque ela deve ir sempre de 0 a 100. E aqui os autores fizeram um corte, tá vendo esses 2 cortinhos aqui à esquerda? Começou no 0, foi até 5, mas depois do 5 pulou para o 80. Quando usa esse artifício, a escala fica diferente, né? Então fica mais fácil de ver o desenho, porque se pusesse aqui de 0 a 100, essas curvas ficariam muito juntinhas lá em cima. Então é um jeito de você destacar, mas tem que pôr essa informação que foi cortada. Não posso começar aqui da linha de base do 90 e ir até o 100, então só ter 10% de altura. Sempre tem que indicar que é o 100%, eventualmente pôr essa barrinha para indicar que houve um corte. O controle de comparação entre uma curva com outra é sempre com o log rank test, né? O log rank vai dizer se uma curva é diferente da outra. Bem, essas faixas que ficam em torno da curva básica são o intervalo de confiança. Então, quanto menor for a casuística, maior vai ser o intervalo de confiança. Então, vocês vejam aqui no comecinho, o intervalo de confiança é mais estreito, né? Eu tenho 97 casos, 98, 98, e lá no fim, quando tinha só 42, 20, 12, 5, o intervalo vai ficando maior, porque quanto menor a casuística, maior o intervalo. Agora, entrando no trabalho atual, veja, ele apresenta essa curva aqui, trouxe 2 curvas para a gente ver, que ele chama de probabilidade para normalização do BNP. E a gente vê que a curva verde, que é o não hepatopata, está mais baixo. E o vermelho, que é o hepatopata, está mais alto. Numa curva de Kaplan-Meier, isso seguramente estaria dizendo que o verde é pior. Ele cai mais rápido e demora e fica mais baixo, né? Fica mais baixo. Mas ele está chamando no Y, que é a probabilidade para a normalização do BNP. Não é assim que põe, teria que pôr probabilidade do livre de evento, ou seja, probabilidade do livre de normalização. Seria o contrário, né? A curva teria que começar lá em cima e ficar lá em cima. Então, para interpretar esta curva aqui, ele coloca uma linha preta lá em cima, no 1, tá vendo? BNP. Aqui é o valor de corte. Qual era o valor de corte para chamar de normal ou de anormal? E aqui as distâncias indicando quanto que ele já se normalizou, quanto ele já ficou longe do anormal, né? Então, interpretando assim, a gente vê que o verde, rapidamente, ele fica longe do anormal, né? E vai tendendo à normalidade. Mas não é curva de Kaplan-Meier, como a Domitila falou. Kaplan-Meier seria o contrário, livre do evento, tá? Outra coisa que chama a atenção é que vocês veem os pacientes sob risco, está muito pouco aqui no verde, né? 6 pacientes com 2 meses, 4 pacientes com 3 meses. Ele não indicou os intervalos de confiança. Seguramente o intervalo de confiança seria muito grande. Então, para guardar, primeiro, não é curva de Kaplan-Meier. Curva de Kaplan-Meier é de livre de evento, e quanto melhor tiver o paciente, mais alto vai ser a curva, e mais demorado vai ser para cair.
E aqui, que os dois caem rápido, não quer dizer que os dois pioraram rápido, quer dizer que os dois caminharam rapidamente para a melhora, que foi em relação à creatinina. Então, com 1 a 2 meses, tanto o hepatopata quanto o não hepatopata ficaram iguais com a creatinina, ou seja, tenderam para normalização rapidamente. Né? Entenderam? Outra coisa que é interessante, que dá para ver nesse trabalho, ele não fala, mas é um comentário que o Dr. Ulisses fez, de número de casos, né, se é importante ou não. Aqui dá para a gente calcular tanto a prevalência quanto a incidência. Como assim? Vejam que no texto eles identificaram 20 casos, né, de hepatopatia, e eles falam que operam 280 por ano e foram operados ao longo de 8 anos. Então, com isso, eu consigo calcular a prevalência. Se opera 280 por ano, 8 anos de cirurgia, então foram operados 2.240 casos. Se eu tive 20 casos em 2.240, isso dá 0,0089, ou seja, a prevalência do período de hepatopatia é de 0,89%. Então, é menos de 1% em 8 anos. Tá? Então, não é tão alto assim como aparenta. Né? E a incidência? Incidência é número de casos, por exemplo, para cada 1.000 operados, pode ser 10.000, 100.000, mas vamos por 1.000 casos. Então, número de ocorrências para cada 1.000 operados por ano. Isso é a definição de incidência. Se ele operou, se ele teve 20 casos, fazendo as regrinhas de 3, seria 20 vezes 1.000, dividido por 2.240, dá 8,93. Isso em 8 anos. Divido por 8, para ter por ano. Então, a incidência de doença hepática no pós-operatório de cirurgia cardíaca congênita é 1,12 casos para cada 1.000 operados por ano. É assim que é feito. Então, por aí a gente pode ter uma ideia de qual seria a nossa casuística, se está maior, se está menor, normalizando isso para 1.000 casos, ver quantos a gente teve para cada ano.